se sair do Palmeiras, vamos lá para o São Paulo? Que eu quero saber as novidades do mercado da bola com o André Hernan. O André Hernan. A minha preocupação é o Lucas, né? Que ainda não está 100%, talvez não jogue esse jogo. Caleri não preocupa e deve estar disponível pelo menos para a estreia contra o Sport. Salve, salve galera! Voltamos nesta terça com mais um giro de notícias do tricolor paulista. Atacante Eric é emprestado ao Vitória da Bahia. Fique no vídeo até o final e entenda o motivo do empréstimo do jogador. Além disso, outro jogador que está dando o que falar é Cédric Soares e André Hernan traz novidades sobre a renovação do craque com o São Paulo. Antes de todas as notícias desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e se você é torcedor apaixonado pelo São Paulo, não perca a oportunidade de conhecer a trajetória completa do tricolor paulista. Clique no link abaixo e adquira o e-book A História do São Paulo das origens aos dias atuais. De R$ 65,00 por apenas R$ 11,49. Voltando para a Série A esse ano, estreia em casa tem as suas vantagens, né? Diante da sua torcida, vence na estreia, já dá um novo ânimo para o treinador, não para o time. Né? Porque o time é o mesmo do ano passado, do ano retrasado. Acho que o São Paulo, agora sim, Michele, começa a temporada para o São Paulo, para os grandes, né? Essa temporada difícil, desgastante, né? E extensa até o final do ano. Então, acredito que estrear dentro de casa com vitória é sempre importante para qualquer time do Campeonato Brasileiro. E bom para o São Paulo que vai pegar na teoria um time que não é muito forte, né? O Sport é uma das novidades da Série A esse ano, mas não tem uma potência, né? O Sport. Tanto é que com dificuldade aí para enfrentar o Retrô na decisão do Campeonato Pernambucano. Quase perdeu, pô. Pois é. Então, o Sport vai vir esse ano na Série A para se manter na primeira divisão. E o São Paulo precisa aproveitar, jogando contra o Sport em casa. A minha preocupação é o Lucas, né? Que ainda não está 100%, talvez não jogue esse jogo, ou está tentando buscar condições para jogar. Bem difícil. É difícil, mas é um jogador que tem que ser muito bem cuidado ao longo da temporada, porque é uma temporada desgastante, o calendário esse ano é mais exprimido ainda do que o do ano passado, e o São Paulo depende muito do Lucas. Então é preciso cuidar demais desse jogador, ter um cuidado especial para o São Paulo ter o Lucas o máximo de tempo possível. Muito bem, tem Brasil. Base de Cotia para o São Paulo. Tem esse número até... Tem valor? Vamos chutar um valor, 10. Custa 10. O São Paulo todo ano investe 10 alguma coisa para manter a base funcionando do jeito que está. Bom. E a dívida de juros supera o custo. Juros da dívida supera o custo Cotia. Isso é outra discussão. Essa é outra coisa. Vamos tem a ver tirar... com o FDIC. Outras coisas rolando ao mesmo tempo. Vamos deixar essa operação da base para a gente pensar juntos. Aqui vocês são mais inteligentes que eu, vão me ajudar. 10 é o custa para manter, beleza? Tá bom. Pega no histórico dos últimos 10 anos, porque negócio bom, ele é duradouro. Quanto que o São Paulo faturou com a base? Se os caras pegaram o dinheiro e colocaram lá no Cano, que tá quebrado, contrataram um jogador ruim, sei lá, o Aidar gastou não sei aonde, o Leco fez não sei o quê, isso é outra discussão também. Você vai chegar num número. Este número é extremamente superavitário. Não tenho a menor dúvida disso. Até porque qualquer jogador hoje vale 5 milhões de qualquer coisa. Concordam comigo? Sim, concordemos. Então por que eu vou vender minha base? Aí entra um segundo raciocínio. Como você está sucateado, este dinheiro novo vem para você contratar jogadores jovens e que vão usar a marca São Paulo, que é fortíssima, para que, no fundo, este custo do São Paulo diminua ao longo do tempo e o lucro, mesmo que dividido, nos próximos 10 anos, seja superavitário mais do que você gastou para trás. Então, não sei se deu para entender. Deu para entender? Sim. Os 10 anos para frentemente, com o dinheiro do grego, vai chegar uma conta em que, olha, a gente gasta 10, a gente está faturando 300, o nosso lucro diminuiu porque eu tenho um parceiro, só que nos últimos 10 anos a gente teve um lucro de 180. Valeu a pena. Esse é o ponto da questão. Agora, como isso está acertado?
por exemplo, eu revelo o Arnaldo Ribeiro na base do São Paulo. Ele vai servir o meu time? Ou ele vai virar um outdoor? Vai lá pro time do Grego, para outro, até que seja negociado. Porquanto autonomia técnica, que é para isso que os times servem, para ganhar título. Se tiver autonomia técnica dentro de campo, se permanecer isso com o São Paulo, é uma discussão boa. Fala, só uma coisa, em dezembro, ou seja, 3 meses, o Belmonte deu uma entrevista para o jornalista Alexandre Zanqueta e disse: a base gastava 38 milhões por ano e houve agora um pedido para gastar 42. Não vemos isso como um gasto maior e sim investimento. Então vamos pôr 40. É o que se gasta a base do São Paulo. No ano, 40 pau. A minha dúvida e isso é o que o Arnaldo falou, eles têm que esclarecer isso. 40 pau por ano, tá tudo claro. Eu vendi o Beraldo, peguei 100. Eu paguei 2 anos e meio da minha base. E aí, Marenac, você vai ficar com quanto aí? Sendo que o Beraldo me pagou 2 anos e meio do que eu gasto na base. Você entende? Parece que 40 é um valor alto, mas hoje, com as cifras que o futebol mundial tá fazendo, você vende um garoto, você já pagou 2 vezes e meio. Você vender 2 joanetes e um dedo encravado, você paga o ano todo. Não, mas aí que tá. E aí? Esse ciclo da base, ele já foi do São Paulo. Caleri não preocupa e deve estar disponível pelo menos para a estreia contra o Sport. Ele ficou de fora do jogo treino, né, contra o São Bernardo, onde o São Paulo venceu no último sábado no estádio do Morumbis por 4-2. E aí, né, ficou-se toda essa questão, será que o Caleri preocupa? O que aconteceu de fato? E aí ele já treinou normalmente nessa segunda-feira, sem nenhuma restrição. Foi mais, né, corroborando um pouco com aquela informação que a gente já tinha conversado no vídeo de domingo. Ou foi de segunda? Acho que foi domingo ou foi segunda, sou muito ruim com datas. Mas a gente já tinha falado aqui que o Caleri não preocupava, né? Assim que a gente obteve a informação do jogo treino, a gente soube que o Caleri foi só por uma questão de preservação mesmo. Para ele continuar ali fazendo um trabalho individualizado, um controle de carga, que ele não preocupa para a sequência da temporada. E nessa segunda-feira ele já treinou normalmente, não corre riscos de perder o jogo contra o Sport, pelo menos na questão clínica. Resta ver, a gente vai perceber durante a semana o planejamento do Zubeldia para esse jogo, já pensando na quarta-feira seguinte. Vai ter a estreia na Libertadores contra o Tajeres lá em Córdoba. Então o São Paulo o Zubeldia vai analisar todos esses poréns, essas questões para ver qual time ele vai mandar para campo. Mas o Caleri não tem lesão, não tem preocupação, não tem absolutamente nada. Ele foi apenas preservado do confronto contra o São Bernardo. Outro que também treinou normalmente e deve começar a ter rodagem, né, neste mês de abril, nesse mês insano de abril, onde o São Paulo pode ter de 9 a 10 jogos, o Rodriguinho treinou normalmente também, já está plenamente recuperado das suas dores no joelho, né? Ele tá com essas dores do joelho desde lá antes do confronto contra o Bragantino, lá no Paulistão, onde era a expectativa dele ter minutagem, né? Naquela ocasião a comissão técnica não pôde contar com o camisa 15 e aí promoveu ali no time titular o Matheus Alves. Então o Rodriguinho desde então está com essas dores no joelho e não poderia atuar, não estava disponível, mas agora tem treinado bem e também vai ser mais uma opção do Zubeldia para pegar o Sport. Resta ver se o Zubalov, como eu carinhosamente o apelido, se ele vai optar pela utilização do meio-campista contra o Sport. Então, Caleri e Rodriguinho não preocupa, então o departamento médico aí do São Paulo vai reduzindo, o Alan Franco também não tem nenhum problema, o Luiz Gustavo também está em plenas condições, então o departamento médico do São Paulo aí, o famoso DM, está diminuindo ali de quantidade em relação aos jogadores. O Lucas ainda está fazendo o seu trabalho individualizado, tem fortes chances de não enfrentar o Sport e ser preservado ali para tentar pegar o Tajeres. Combinado? Bora continuar? E o Matheus Alves, renova, não renova? Como é que tá essa história? A gente trouxe, né, algumas informações já sobre essa novela que dura desde lá do final do ano passado, e aí a gente tem algumas atualizações importantes aqui pra gente trazer. Primeiro ponto é que nessa semana, Juliano Bertolucci e sua empresa, sua agência, vai enviar uma contraproposta ao São Paulo, arrumando ali alguns termos e que ele acredita, né, o seu staff acredita que é melhor para o meio-campista. E aí vai enviar essa contraproposta. O São Paulo tinha feito uma proposta inicial,
o staff recebeu, vai alterar ali alguns termos e vai reenviar para o São Paulo. E aí existe um otimismo das duas partes de que o negócio vai acontecer. Essas diferenças são naturais, né, no momento de conversa, de renovação contratual, e as duas partes entendem que são pequenas arestas, são pequenas coisas que devem ser sacramentadas aí nos próximos dias, nas próximas semanas. Repito, nas duas partes do que a gente conversou, com mais de uma pessoa, inclusive, das duas partes, existe um otimismo muito grande para essa renovação contratual. É óbvio que quando se trata de São Paulo, a gente tem todas essas questões, esses poréns, esses no entantos, esses todavia. Mas, hoje o que a gente tem de informação é isso, e o que tem pesado muito a favor do São Paulo é a vontade do Matheus Alves. Eu tenho falado isso há um bom tempo. O staff está na dele, está buscando as melhores condições para atender o seu cliente, que quer renovar o contrato. Então, o Bertolucci, junto com a sua agência, tem tentado ali as melhores condições para o Matheus Alves, mas sempre visando essa renovação, não dificultando ela, apenas tentando algumas melhorias para o seu cliente, o que é super natural no mercado. Então as partes vão conversar e devem entrar em consenso. Matheus Alves quer muito ficar, assim, muito mesmo. Tanto das pessoas que a gente conversa do clube, quanto do staff, quanto das pessoas próximas ao Matheus. Ele quer muito ter uma oportunidade de conseguir deixar uma imagem no São Paulo, sabe? Até deram alguns exemplos de David Neres, de Antony, que foram os mais recentes, o Gabriel Sara, que são jogadores, acho que o Sara jogou um pouquinho mais, que nem jogaram tanto assim ou não deixaram tanto um legado em termos de títulos, mas que hoje o torcedor são paulino, quando fala desses nomes, vê com carinho, e os próprios três atletas também não disfarçam esse olhar são paulino. Então o Matheus Alves, o planejamento dele é sair quando ele estiver nesse momento de que tipo, poxa, se eu sair, vamos fazer uma analogia, se eu sair eu tenho uma casa para voltar. Eu tenho um local ali onde eu sou abraçado e querido, independentemente se eu der certo ou não na Europa, que é sim um projeto de carreira que ele tem. Então ele quer reformar a sua casa, ele quer deixar ali os móveis bonitinhos, quer deixar a casa bem bonita, para que quando ele tiver a oportunidade de retornar, ele ter um local para chamar de sua casa. Falei bonito. Então é mais ou menos isso que o Matheus Alves espera, né, projetando a sua carreira. Ele quer fidelizar o seu nome dentro do São Paulo, seja com títulos ou com boas atuações, ficar nesse lúdico do torcedor e caminhar para o futebol europeu e, dando certo ou não, a expectativa óbvia é de que ele dê certo, que ele possa retornar no futuro e continuar a sua trajetória com a camisa do São Paulo. Inclusive o Oscar é uma das grandes referências dele, espero que só dentro de campo, né, porque o Oscar a gente tem todas essas questões do início de carreira, né? Mas o Oscar também tem sido muito importante nessa adaptação do Matheus Alves no clube. E o Oscar já falou em inúmeras oportunidades que tinha se arrependido da forma que ele saiu do São Paulo. Então pode ser ali um bom tutor nesse quesito para o Matheus Alves. Bora continuar trazendo mais informação sobre o São Paulo. Uma informação importante para a gente repercutir aqui: a assinatura do Marinakis e do São Paulo. É meio que, vamos resumir, o MOU, né, que é um documento, é como se fosse um pré-contrato, é um memorando de uma intenção de parceria. Então as duas partes, elas meio que colocaram no papel um início de projeto, um início de parceria. Que aí o Marinakis vai ter acesso a várias coisas do São Paulo, documentos e inúmeras questões, para ver se de fato vai fazer essa parceria. E a mesma coisa o São Paulo. É basicamente, olha, estou te convidando aqui para você morar aqui na minha casa um pouquinho, você dá uma olhada e aí você decide se você quer morar comigo e continuar essa parceria. Então é basicamente isso que as duas partes estão fazendo justamente para Cotia, tá? Essa parceria é para Cotia, é toda essa parceria que vocês já conhecem, o grego investindo ali alguns milhões de dólares e tendo em retorno na venda de jogadores. E é importante trazer, hoje as partes conversam, o contraponto do Marinakis seria justamente na venda de jogadores. E aí os termos, as questões estão guardadas em sigilo, mas o que a gente tem é de um valor de 35% a 40% nas vendas de Cotia. O que ainda não está claro, o que ainda não está... Por isso que a gente tem muito cuidado ao tratar desse assunto do Marinakis, porque é algo ainda
mais especulatório do que propriamente algo no papel, porque o que tem no papel agora mesmo é de que essas partes entraram em um consenso para começar uma parceria, para vasculhar um ao outro, para investigar, entre aspas, um ao outro, para de fato ter essa intenção concretizada com a assinatura concreta, com a assinatura oficial logo depois. Se sair do Palmeiras, vamos lá para o São Paulo, que eu quero saber as novidades do mercado da bola com o André Hernan. O André Hernan não fugiu da gente na sexta-feira. Então, acumulou tudo que eu tinha para perguntar para ele na sexta-feira, ficou para hoje, entendeu? Pergunta hoje. São Paulo ganhou, inclusive, um jogo treino contra o São Bernardo 4-1. E aí foi gol do André Silva e depois só os moleques marcaram. O Caleri não jogou, foi preservado, mas nada que preocupe para a estreia. O Lucas Moura não jogou, que a gente já tinha falado. O Zubeldia gostou do desempenho. O Zubeldia botou os moleques para correr lá no Morumbi. O jogo foi no Morumbi, inclusive, esse jogo treino. Foi bem satisfatório. Jogo treino mesmo, para os caras se esticarem, para ter confronto mesmo, não ser aquela coisa de tipo, tô jogando contra o companheiro. Não é jogo à vera, mas também não é aquela coisa de tipo, tô treinando. Então foi satisfatório. E o bom é que os moleques fizeram gols, né? O Real Francisco, o Alves, né? O Matheus Alves, que ainda não resolveu a questão da renovação. A gente está aí com a tarja do Cedric, mas eu queria falar do Matheus Alves, que é um moleque ainda que está à discussão da renovação de contrato, não está emperrada a negociação, mas ainda faltam alguns termos e o São Paulo espera renovar esse contrato. Ainda falta uma coisinha ou outra, é detalhe, mas e quando você tem um impassezinho ou outro, aí já começa a clube ligar. Então já tem uns clubes aí falando, porque ele já pode assinar pré-contrato. Né? Daqui a pouco ele já pode assinar pré-contrato. Então aí já tem aquele clube que liga. Então tem clube do Brasil ligando, aí tem clube de fora que fica ligando. Meio do ano já pode assinar pré-contrato. O contrato vai até o fim do ano? Não, a ideia é de extensão de contrato até 28. Então, assim, Não, estou dizendo do pré-contrato que ele pode assinar com outros clubes. Se eu não me engano, não sei se é meio do ano agora. Depois a gente checa isso. Preciso ver agora. A gente checa isso. Minha mente me traiu. O fato é que quando eles podem assinar um pré-contrato, o clube fica muito mais vulnerável, né? Porque o cara pode ir embora, de graça. E o São Paulo já viu esse filme, né? Com esses garotos. E o Matheus é muito bom jogador. É o camisa 10 da Copinha, né? Então, assim, o São Paulo tá otimista. É um jogador que é do Juliano Bertolucci, que tem uma ótima relação com o Casares, mas vai renovar. O que me disseram assim, vai acontecer. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Então, esse é um ponto, o moleque fez gol lá. E o Cedric é a mesma situação. O que o São Paulo está esperando? Está esperando o término do contrato. O contrato dele é até o final de abril. Que foi um contrato curto, de 3 meses. Chegou em janeiro, 3 meses, para ver qual era, né? Para ver se cola. E aí ele chegou, já se tornou um jogador importante, titular. O São Paulo falou, então vamos ficar. O São Paulo já tem um acordo verbal com ele. E aí o salário dele vai aumentar. Vai ser um salário, aí sim, um salário de um jogador europeu e tal, jogando no Brasil, um salário maior. O salário dele é bem pequeno mesmo, para os padrões, né, de um jogador europeu atuando no Brasil. Então, assim, o São Paulo vai esperar o contrato acabar. Tipo assim, aí na última semana do contrato, vai lá e renova e beleza, ainda não renovou. Mas tá tudo certo para renovar. Então, assim, é aquela coisa, tipo, beleza, vamos ter o cara com aquele salário pequenininho até o final do contrato. Aí você não precisa antecipar e pagar antes. Né? Então é isso. E a questão do Igor Vinícius é uma incógnita ainda. Uma última dúvida, Hernan. Ele queria um tempo maior de contrato, né? O São Paulo queria só até o fim do ano. Então, isso ainda está sendo conversado para que fique bom para as duas partes? Não, o que vai acontecer é o seguinte, ele vai assinar o novo vínculo até o fim do ano. Aí no fim do ano conversa para mais. O Cedric quer ficar mais tempo no Brasil. Ele quer ficar mais 1 ou 2 anos, pelo menos. Ele queria um contrato maior e o São Paulo que está segurando um pouco nesse momento. Acho que é isso que foi conversado. Primeiro 3 meses, depois até o fim do ano. Vai passando. Mas o Igor Vinícius ainda é uma incógnita. Ninguém chamou para conversar, é um jogador que é importante, mas ao mesmo tempo ele sempre quando era para pegar uma sequência teve lesão. Então ainda não há uma definição sobre renovação dele.
E aí, PVC, notícias boas pro torcedor São Paulino? É um momento aí, né, que o São Paulo, por ter sido eliminado no Campeonato Paulista, está com um tempo maior de preparação até o Brasileiro, até a Libertadores também. Enquanto isso, vai resolvendo essas pendências fora de campo. Eu acho o Igor muito bom jogador, só que o Igor é um jogador que não se firmou do ponto de vista defensivo. Ninguém olha pro Igor e fala, vou colocar o Igor aqui porque eu preciso resolver minha defesa. Preciso resolver minha defesa, eu jogo o Ferrarese. Preciso ter estabilidade de ir e volta, põe o Cedric. E o Igor acaba ficando como, não a terceira opção, porque ele sempre é útil para entrar, mas nunca como titular absoluto. O time tem que ganhar corpo, fazer jogos com proposta de jogo a partir da estreia contra o Sport, que já é no sábado. Então parece distante porque a gente está pensando em estadual, mas o Brasileirão começa no sábado. Tem São Paulo Sport sábado. Sim. Tem Flamengo Internacional sábado. Tem muito jogo grande e importante no sábado. Tem uma reta de chegada de treinamento. O jogo treino não é relevante para medir o que vai acontecer. Meteu 4-1 no São Bernardo, mas não é o jogo. É um jogo treino. Não tem uniforme, não tem árbitro, não tem torcida. É outra pegada. Vamos entender o que vai acontecer com o São Paulo a partir de sábado. São Paulo Sport, 6h30 da tarde, né? 6h30 no Morumbi. Estreia do Campeonato Paulista, pontapé inicial no Brasileirão. Não vejo a hora de começar o Brasileirão, eu fico torcendo. Os estaduais são legais, a parte final é muito boa, tem clássico, mas o Brasileirão é Brasileirão, né? Não? Sábado também tem Atlético e Grêmio. É um jogo bom também. Tem muito jogo bom. Atlético Mineiro e Grêmio. Aí no domingo tem Palmeiras e Botafogo, tem Corinthians e Bahia. Ótimos jogos, né? Logo na primeira rodada. Bom, vamos para o intervalo rapidinho, que na volta... O Vitória acertou o empréstimo do atacante Eric do São Paulo. O jogador de 27 anos, que tem contrato com o SPFC até o fim de 2026, foi cedido ao clube baiano sem preço de compra fixado. Ele chega quarta-feira em Salvador. O Leão pagará um valor pelo empréstimo e arcará com 100% dos salários do jogador, o que traz mais uma economia para o tricolor, que neste ano já fez mais de 15 negociações para diminuir a folha. Reserva do São Paulo. Eric participou de 8 partidas oficiais no ano, mas foi titular em apenas 2. Ele conseguiu uma assistência na temporada. Em 2024 foram 36 jogos oficiais, 3 gols e 4 assistências. Eric retorna ao Vitória, onde atuou emprestado pelo Braga de Portugal nas temporadas 2018 e 2019. Na ocasião, somou 32 jogos e 3 gols. O acerto foi publicado pelo canal Canto Rubro-Negro e confirmado pelo Globo Esporte. A ideia do São Paulo em emprestar o atleta é dar mais oportunidades às joias de Cotia como Ryan Francisco. Eric não vingou o esperado, esperava-se muito mais dele, e agora com Ryan, Henrique Carmo e Matheus Alves despontando com grande potencial no elenco, as chances de Eric seriam mínimas. E aí, torcedor, você aprovou o empréstimo de Eric? Comente aqui embaixo a sua opinião. E o nosso salve-salve de hoje vai para Fábio Araújo de Campo Grande, Flávio Prado no bairro Penha em São Paulo e Maiki de Fortaleza. Se você quiser ganhar um salve-salve no próximo vídeo, deixe o seu nome nos comentários e a cidade de onde estar falando.